Os meus olhos já não enganam mais. Minhas mãos já não podem ver. Estas flores que me traz já conseguem me prender. O vazio já não corta mais, mas não deixa esquecer que os dois rios estão longe demais, separando eu e você. É longe pra quem não vê que o horizonte já está logo ali, e mesmo com os pés no chão, eu vou correndo pra colher a flor mais bela do jardim. E foi embora, mas o seu olhar ficou plantado em mim. Os meus olhos já não enganam mais. Minhas mãos já não podem ver. Estas flores que me traz já conseguem me prender. O vazio já não corta mais, mas não deixa esquecer que os dois rios estão longe demais, separando eu e você. É longe pra quem não vê que o horizonte já está logo ali, e mesmo com os pés no chão, eu vou correndo pra colher a flor mais bela do jardim. Que foi embora, mas o seu olhar ficou plantado em mim. Tá aí, a gente, 11 horas 39 minutos, está escutando aí no fundo, aí escutamos Paula Kirst, né, com... Qual é o nome da canção? Dois Rios? Dois Rios. Dois Rios, linda canção aí, com Andrei Correia. Isso mesmo. E gosto muito das canções da Paula, sempre são muito interpretativas, muito legal de tocar por aqui.
vamos voltando com o nosso papo. Vamos voltando, ficou ótimo, né? Vamos com o nosso papo aqui no Paralelo de novo. Quem pegou o programa no intervalo, a gente hoje está conversando com o Rafael Miciunas, que é um dos coordenadores da Aptafurc Sindicato, e está fazendo com a gente aqui uma análise de conjuntura, analisando a política nacional, estadual, aqui também a nossa atividade sindical aqui em Rio Grande, né? Municipal. Vamos trazer novamente, a gente estava conversando sobre a reforma da Previdência, né, e os ataques que o governo tem feito à classe trabalhadora no primeiro bloco. Não sei se tu queres continuar desse tema no segundo bloco, se vamos falar das notícias que a gente leu também, né, que já foram, nos renderam algumas risadas e alguns choros aqui também no início do programa, né, do Moro da Lagnol, ou por onde que tu queres correr, mas eu vou contigo. O que dizem? Podemos começar então agora falei um pouco aqui da conjuntura local, vamos falar um pouquinho da conjuntura nacional, né? Sim. Do nosso entendimento, né, de que a conjuntura nacional a gente entende que o que houve em 2016 foi um golpe contra uma presidenta eleita, que é a nossa presidenta Dilma, né? Então, se uniu os parlamentares, né, os deputados corruptos, junto com uma mídia que levou pessoas para a rua para fazer o impeachment de uma presidenta que tinha um compromisso social. Então, desde 2016, a gente vem dizendo que o que está em curso no Brasil é um golpe, né? E isso continuou, não acabou com o governo Temer, né? A eleição de Bolsonaro é uma eleição baseada em fake news, né? Então, e o pior é a massa acreditando, né? Sim, isso acho que é uma avaliação que nós, militantes, dirigentes sindicais da esquerda, temos que rever como chegar nessas pessoas, né? E acho que é importante para isso. Esse espaço do Paralelo 30 nos proporciona falar com a comunidade universitária, com a comunidade de Rio Grande, para dizer que não é bem assim, né? Que o governo Bolsonaro trabalha em cima de mentiras e que as pessoas não têm que acreditar, porque ele é o presidente da República, mas é um presidente que mente, né? A gente falou no bloco anterior da questão das pesquisas científicas. Se existe pesquisa científica no Brasil, é nas universidades federais, nas universidades estaduais, e eles têm essa visão que na minha análise, é de um anti-intelectualismo, né? Então, é de tentar desacreditar as universidades pela questão da perseguição, é uma perseguição política, né? Porque as universidades têm, historicamente, um compromisso social de gerar empregos, gerar renda, movimentar a economia do país. As universidades são fundamentais para o desenvolvimento de um país. Um país que não investe na educação, ele não vai para frente, não vai ter empregos, as pessoas precisam de qualificação, e as universidades e institutos federais estão sendo atacados pelo governo Bolsonaro justamente por ser esses órgãos que trazem educação pública, gratuita, e então ele começa com um ataque de cortes nos orçamentos, com a intenção de gerar o sucateamento, né? Na nossa análise, eles vão tentar privatizar, então por isso eles começam com cortes para deixar as universidades e institutos federais sucateados, para depois, logo a seguir, eles tentarem a privatização, né? Porque é um governo que não tem um compromisso com o social, não tem um compromisso de acabar com a miséria no país. A gente está vendo cada vez mais, são mais de 13 milhões de desempregados. A gente nota isso já aqui em Rio Grande, né? Sim. Antigamente, se parar para pensar assim, alguns 5, 6 anos atrás, ou até menos, a gente não via tanta gente pedindo nas ruas, nas sinaleiras, e ali naquela esquina da General Neto com a... Na verdade, não, a 24 com a Rodobig ali, que tem aquela geladeira comunitária. Cara, como tem gente ali, tu não via tanta gente na rua, sabe, com fome. Gente pedindo, né, desempregada, pedindo emprego, né, com um cartazinho. É muito triste, né, esse cenário que as pessoas acreditaram que o Bolsonaro ia mudar o país. Ele está mudando o país, mas está mudando para pior. Ele está mudando para trazer miséria, trazer fome de volta para o Brasil. E isso tudo, acho que agora com as revelações desse último domingo do Intercept Brasil, fica claro de quando foi construída a prisão de Lula, é uma prisão política. Lula é um preso político que foi inviabilizado de concorrer para que o projeto Bolsonaro, esse projeto de desmonte do Estado Social brasileiro, se apresente, né? Então, por isso que é importante a gente unir forças para lutar para que tenha justiça no Brasil, onde já se viu um juiz que tem que ser imparcial, trabalhar como acusador, negociar com o promotor, dizer o que o promotor tem que fazer. Então, é muito grave essa situação
a situação nacional de conjuntura, e eu espero que a justiça faça justiça. A sentença, Lula é preso onde por atos indeterminados, não se sabe, né? Inclusive a gente vê agora com as conversas, o próprio promotor que ofertou a denúncia não tem certeza, então alguém é preso sem prova nenhuma, vai para a cadeia, está lá, e isso a gente vê que é uma prisão ilegal, né? E isso é uma conjuntura nacional, porque o TRF4 também passou o processo do Lula na frente de 300 processos para tentar inviabilizar a candidatura de Lula, que foi que de fato conseguiram. Depois, novamente, quando o Lula vai dar entrevista, o STF já tinha autorizado, os procuradores atuam de maneira a impedir com que Lula tenha o direito de falar, né? Então a gente... Moro e a Lava Jato faz parte de uma ditadura do judiciário, onde o judiciário quer intervir, e isso é antidemocrático, né? A gente tem que ter eleições livres, então a gente tem que acompanhar os próximos acontecimentos. Desculpa te interromper, eu vi agora de manhã uma recomendação da OAB pedindo o afastamento, né? Tanto do Dallagnol quanto do Moro. E vamos ver aí, né? Sim, com certeza, né? Porque a Lava Jato já atuava à margem da lei, né? Então a gente está num Estado democrático de direito onde a lei tem que ser respeitada, né? A condução coercitiva de Lula, que abuso, Lula não foi nem chamado para depor, para fazer um sensacionalismo, para imputar crimes que, na real, não tem prova, não existem provas concretas de que houve, e agora isso a gente já tinha, como eles dizem que tinham convicção, agora a gente tinha convicção que aquilo era uma farsa, né? Com certeza. Então a Lava Jato era uma farsa, e agora a gente tem certeza, tem provas. Nós temos provas de que foi um esquema montado para tirar os governos de esquerda do país, né? Isso vem desde o impeachment da Dilma, que é um impeachment por pedaladas fiscais, que era uma prática comum a todos os governos para conseguir governar. Muitas vezes é preciso remanejar recursos de uma pasta para outra. E que foi sancionada no Congresso no dia seguinte ao impeachment, para que o Temer pudesse realizá-las com tranquilidade. Claro, no dia seguinte o Congresso pega e tira as pedaladas fiscais como crime, né? Então isso foi uma manobra para tirar a presidenta eleita, coisa né? ridícula, né, cara? Então é muito complicado esse cenário. E contra isso a classe trabalhadora tem que se surgir, né? Porque a gente tem que defender o que é público, defender os nossos empregos, as nossas aposentadorias. Por isso que é importante a construção de 14 de junho, agora na sexta-feira. É importante que toda a classe trabalhadora participe dos atos, faça a greve geral acontecer, porque só assim a gente vai parar esses desmontes, né, do Estado social e também essas injustiças, né, que Lula hoje está preso, uma prisão ilegal que não deveria ter fundamento, onde o juiz, que deveria ser imparcial, atuou como um membro da acusação, totalmente imoral, e não é parcial, né? O juiz tem que ser imparcial de maneira de comprometer todos os atos. Né? O triste é ver que quem vai resolver isso, quem teria o poder de resolver isso, faz parte do mesmo cenário, né? A gente não sei até que ponto ficamos agora tranquilos, sabendo que porque temos as provas as coisas vão andar, né? Nesse país, ultimamente, eles têm rompido tantas regras constitucionais e tanto, né, o que a gente estudou por ser democrático ou por ser o certo a se fazer, né, que não sei mais se realmente nós vamos conseguir justiça nesse sentido, né? Sim, com certeza, né? A gente, do judiciário, a gente tem que esperar e tem que ter esperança, mas não pode ficar parado e deixar que essas injustiças aconteçam. Com né? certeza. Então, a nossa bandeira de Lula livre já era uma bandeira do movimento sindical e da Fazubra tirou isso no último congresso, né? Que a gente quer que o Lula seja solto, porque o processo se deu de maneira ilegal, onde o Lula está preso, mas não se tem provas, né? E a gente quer que as investigações fossem de forma séria e não da forma como que se deu, imputando crimes inexistentes, baseado em delações falsas. E aí a gente vê agora com a produção, com a divulgação das conversas do Moro e Dallagnol, tentando ter testemunha para fatos que não aconteceram, né? Então, é muito grave isso, né? E a gente tem que se insurgir enquanto movimento sindical, os movimentos sociais, irem para a rua para tentar
trazer o Brasil de volta para os brasileiros, né? Porque o que está em curso na política nacional é um entreguismo das nossas riquezas para favorecer os norte-americanos, né? A gente sabe, Moro vivia na CIA, foi agora lá para os Estados Unidos, foi conversar com a CIA. Então a gente sabe a serviço de quem que a Lava Jato está. Então a Lava Jato, mais grave ainda, que a Lava Jato foi construída para acabar com a economia do país, né? Então aqui em Rio Grande nós tínhamos o polo naval, que gerava milhões de emprego no Brasil todo, né? E isso está se acabando, né? Aqui em Rio Grande mesmo. Quantos desempregados há em Rio Grande hoje? Em função desse desmonte do governo Temer, né? Da Petrobras. E aí tem a desculpa que havia corrupção. Se tem corrupção, tem que acabar com a corrupção e não acabar com os empregos das pessoas. Com certeza. A gente defende que os casos de corrupção têm que ser investigados, têm que ser presos, mas as pessoas têm que ser presas por aquilo que elas cometeram e não por aquilo que elas defendem, né? E por isso que a gente diz que o Lula é um preso político, porque ele está preso pelos seus ideais. Lula está lá preso pelas ideias que ele traz, né, de desenvolvimento social, geração de emprego e renda no país. E o Lula é sensacional, né? Tem uma fala dele que eu gosto muito, que agora numa das entrevistas que ele deu, que é a questão de que Bolsonaro diz que ama os Estados Unidos, né? E aí o Lula vai lá e diz, ame a tua mãe, a tua mulher, mas tem que amar o Brasil, não é os Estados Unidos, né? Tem que estar a serviço da nação brasileira, né? E não nessa política ultraliberal do Paulo Guedes, né? De privatizações, de retirada de direitos. E as universidades estão sendo atacadas, né? A gente está com um problema sério aqui na Universidade do Rio Grande e no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, onde eu sou professor, que é a falta de orçamento, né? Então as universidades não têm orçamento hoje para cumprir compromissos que são fundamentais. A universidade não funciona sem limpeza, sem segurança. E esses serviços que são terceirizados, né? Já houve a terceirização desses serviços, só que eles se mantêm com verbas de custeio. Então, os gestores, os reitores dos institutos federais e das universidades, eles não vão ter como cumprir. E isso gera mais desemprego, né? Essas políticas de cortes, então o espaço para a população que estão economizando, não estão economizando. Estão trazendo mais desemprego, porque são os terceirizados, são as pessoas que têm um vínculo mais precário, que recebem salários baixos, e vão acabar ficando com famílias sem salário, né? Sem desempregados, em função desses cortes, né? Me lembra muito quem viveu, né, dentro da universidade ou dentro dos institutos, na época que era o CTI, né, na década de 90, e às vezes tu não encontrava papel higiênico dentro do banheiro, né, que era uma coisa básica. E que há muitos anos tu não tem um problema desse na FURG, por exemplo. Né? Sim, tu vês que a universidade está sempre bem equipada, está sempre, sabe, atendendo os estudantes e a todos, né, com tudo que eles merecem, e a gente parece que está voltando para esse tempo, né? Está retrocedendo. Né? Claro. E eu lembro que quando cortavam a luz da universidade lá na década de 90, que as pessoas não tinham o básico para o funcionamento. Hoje vai faltar insumos, vai faltar, as pesquisas vão deixar de acontecer por falta de material, né? Então, esses cortes de Bolsonaro são... A universidade já vinha trabalhando com orçamento reduzido desde o Temer, né? Desde a PEC a gente já teve o congelamento. E então é muito problemático essa situação, e por isso que a situação é grave e cabe aos movimentos sociais e sindicais lutarem contra essa retirada de direitos, lutar pela preservação da universidade pública, gratuita e de qualidade, né? Que o governo Bolsonaro não tem esse comprometimento, né? Então, na campanha eleitoral a gente tinha no segundo turno o Haddad, que era um candidato que defendia mais educação e mais empregos, e um outro candidato que defendia mais armas, né? Então as pessoas iludidas com a questão da segurança nacional, só que eu acho que a violência vai aumentar, né? Cada vez mais vai aumentar, porque o que o Bolsonaro está fazendo é gerar desemprego, gerar miséria, gerar fome, e a serviço do sistema financeiro internacional. Não vai resolver o problema da violência, porque as pessoas, cada vez mais, nós vamos ter um cinturão de miséria, de pobreza, e vai acabar aumentando a violência no país, e é contra isso, né? Contra esse desmonte do Estado social, né? Porque o nosso entendimento é que o Estado brasileiro ele tem que promover a qualidade de vida, fornecer saúde, educação, emprego, renda. Essas são as nossas bandeiras, né? Por isso que a gente luta, que o país cresça, se desenvolva, e não o contrário, né? Não essa política de Bolsonaro de retirada de direitos. Por isso que é importante, né, que todos participem da greve
de 14 de junho. A gente teve as movimentações de ruas cresceram dia 15 de maio por todo o Brasil. Dia 30 de maio a gente fez um segundo movimento e agora dia 14 é o terceiro movimento de levar as massas às ruas para a gente mostrar a nossa insatisfação com essa política de acabar com a universidade pública, com essa política de desmonte da Previdência Social, da Seguridade Social, né, que o governo Bolsonaro se propõe. Então, eu acho que a gente vai conseguir modificar esse cenário no momento que as ruas forem lá e conseguir acabar com esse projeto de Bolsonaro. E também de Mourão, né, que é a mesma linha, né? Mourão agora se apresenta como uma solução mais amena que Bolsonaro, mas também é a mesma política. Não adianta trocar o presidente, assumir um vice-presidente que vai seguir a mesma política de desmonte do Estado Social brasileiro. Então, o que seria mais justo era eleições diretas, né? Que a gente pudesse ter uma eleição sem fake news, uma eleição onde o candidato que era candidato a presidente foi impedido por uma prisão política, que é o nosso candidato Lula. Então, acho que é importante que as ruas se movimentem contra essa retirada de direitos no dia 14, agora, na sexta-feira. Show de bola. Rafael, são 11h55, a gente já está se encaminhando para o finalzinho do programa. Não sei se tu queres fazer mais um chamamento ou trazer mais alguma outra coisa nesses minutos finais, assim, para a gente conversar aqui. Eu acho que é importante assim, destacar que o movimento sindical no Brasil está unido, né? Então, eu participei da plenária agora em Brasília, sábado e domingo, da FASUBRA, a plenária nacional, e todas as centrais sindicais tiveram representação na plenária. Que legal. E é uma unanimidade do movimento sindical brasileiro que esse é o momento da gente se unir contra os ataques, né? Para garantir que o Brasil continue se desenvolvendo com educação, com saúde. A gente precisa estar unido na luta contra esse governo Bolsonaro que comete atrocidades do dia a dia para desviar o foco. Então, a gente tem cada dia tem um ministro falando uma bobagem para desviar o foco. A gente tem que centrar naquilo que é realmente importante para o país, que é a geração de emprego e renda, é não mexer na Seguridade Social, porque as pessoas vão acabar... A gente vai estar num cenário como o Chile, né, que a gente falou no início do programa, onde as pessoas vão se aposentando com menos de um salário mínimo, e quem enriquece são os bancos, né? E o Guedes está lá para favorecer os banqueiros, né? E a gente vai estar lutando contra essa política de arroxo ao que é público, né? Arroxo às universidades, que a gente entende que as universidades geram renda, geram emprego e através da educação que a gente consegue transformar o mundo, né? E uma educação que seja pública, que seja plural, que tenha liberdade, que os professores... Hoje a gente vive no Brasil um movimento de ataque à classe trabalhadora, ao ataque à liberdade de autonomia do professor, das suas pesquisas, que é uma perseguição ideológica, né? Mas a perseguição que eles querem é que não haja o pensamento crítico dentro da universidade. E para essa nossa luta de que a universidade continue sendo plural, que todas as ideologias... A universidade é o local de construção de conhecimento, onde todas as ideologias têm vez, têm voz, e é em cima disso. O governo Bolsonaro é um ataque à democracia. É um governo que, se pudesse, e faz ações que são contrárias a tudo aquilo que a gente defende como liberdade de expressão, como a questão da democracia é atacada diretamente. Então, as universidades vão ter muita luta ainda em função de garantir a democracia, né? De garantir a autonomia universitária. Porque nós, técnicos, professores, estudantes que estamos no dia a dia das universidades, que fizemos as universidades funcionar. Com certeza. E elas são elementos centrais para questão do desenvolvimento social do país, né? E também tem uma série, eu não falei aqui, a questão do meio ambiente, a questão dos venenos que o Bolsonaro libera. O Bolsonaro ataca todas as áreas, né? De tudo que é lado, né? Quando ele falou que ia acabar com tudo isso daí, a gente sabia, né? E por isso que a gente... É tudo mesmo, ele tá... Todos os movimentos sociais, sindicais se voltaram contra o Bolsonaro nas eleições, mas infelizmente a gente perdeu as eleições, mas a gente nunca é tarde para a gente retomar os movimentos de rua. Não vamos perder a esperança, né? Vamos seguir na luta. Vamos à luta, né? Dia 14 a greve geral, então todos os sindicatos de Rio Grande vão estar fazendo a greve geral, acho que isso é importante. Nos sindicatos de educação, o Sinterg, o CEPERS, vamos estar juntos, a APTAFURG, a PROFURG, o DCE da FURG também. Então a gente tem que se movimentar, e não é uma greve só como 15 de maio e 30 de maio era greve da educação. Hoje a gente está tendo uma greve dos trabalhadores contra a retirada de direitos
da reforma da Previdência, né, que visa acabar com as aposentadorias. As pessoas vão acabar morrendo antes de se aposentar, ou quando se aposentar vão ganhar menos com o salário mínimo, que são essas atrocidades que essa reforma traz. Quem é que sustenta a sua família com 500, 600 reais? Né? Então as pessoas vão se aposentar ganhando bem menos do que elas estão recebendo. As pessoas não vão se aposentar, porque ninguém vai querer se aposentar, porque não tem como. Então as pessoas vão trabalhar até morrer. Então isso é muito triste, né? Mas a gente tem esperança de manter a luta, conseguir acabar com esse desmonte que é o governo Bolsonaro. Com certeza. Vamos seguir na luta, então. Te agradeço, Rafa, por ter vindo. Obrigado, tá, por participação no programa. Vem mais, retorna aqui pra gente continuar fazendo essas análises aí, bem legais. E a gente vai ter que encerrar por aqui, 11h59, já vai virar o meio-dia aí. Esse programa de hoje reprisa, hoje às 11 horas da noite, pela FURG TV. E semana que vem, mais ou menos, já deve estar ali pelo YouTube. A gente pega aí o arquivo com o pessoal da FURG, já libera lá no nosso canal. Procura pela gente, Paralelo 30 Apta FURG no YouTube, que a gente coloca todos os nossos programas por lá. Agradecemos novamente a tua presença e muito obrigado a todas e todos que ficaram com a gente por aqui. Obrigado, Rafa, obrigado aos ouvintes, e a gente se convoca então dia 14 agora, sexta-feira, todos nas ruas, pela manutenção da Previdência Social, né, contra os desmandos de Bolsonaro, os ataques às universidades e institutos federais, né. Isso aí, estaremos lá, convocamos todos e todas então. Muito obrigado, um bom dia a todas e todas e até lá.